Atenção, 3. Pode? Apagou aqui. Deu, pastor? Apareceu? Está apagado o monitor. Voltou. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, buscando de Deus para que através da sua palavra possamos estar alinhados com os céus. O ponteiro menor marcando as horas, o ponteiro maior marcando os minutos, um mais rápido do que o outro e os dois se encontram apontando para cima, alinhando os ponteiros. O tempo de Deus para a nossa vida, o tempo de Deus para a sua vida, para um encontro com Jesus, para mudança total no nosso viver. Essa é a proposta do Evangelho, essa é a proposta da Palavra de Deus. É o que o Senhor tem para nós, uma nova vida que aponta para cima em todo o tempo. Bem, nesta série de programas, estamos conversando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, versículo por versículo. E estamos vendo aqui como que Paulo sai em 3 viagens missionárias e como Lucas escreve e descreve cada uma destas viagens. No programa de hoje, conversaremos sobre o Evangelho ensinado em Éfeso. Houve alguma diferença? O que aconteceu de especial na cidade de Éfeso, onde chegou o Evangelho através de Paulo e sua equipe? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir sua voz e ser transformado por Ele. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vemos aqui que no livro de Atos vai sendo descrito tudo o que está acontecendo com a igreja primitiva, com a igreja do primeiro século, tanto a igreja ali em Jerusalém, a igreja que se espalha em Antioquia, chega em Alexandria, chega na Ásia Menor, entra na Europa, na Ásia, e vamos ver Paulo na cidade de Éfeso. Paulo caminha com a equipe, ora ele deixa parte da equipe num lugar, vai à frente, ora ele manda a sua equipe à frente, ele vai encontrar-se com eles. Então vamos ver o que está escrito em Atos capítulo 19, os versículos de 1 a 3. Paulo em Éfeso, está escrito assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Bem, nós vimos que Paulo está em Éfeso, e ali em Éfeso, aquele casal que veio de Roma, Priscila e Áquila, e veio também Apolo. Apolo era um judeu muito eloquente, pregava muito bem, mas ele sabia que Jesus era o Cristo, ele sabia que Jesus era o Messias prometido, mas ele conhecia apenas o batismo de João. Apolo não teve a experiência maravilhosa do batismo com o Espírito Santo. Apolo não estava naquela turma que foi batizada com o Espírito Santo em Atos capítulo 2, lá naquele cenáculo, quando as portas fechadas, as janelas fechadas, 120 irmãos ali reunidos, ouviu-se um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E então apareceram distribuídas sobre cada um deles, a cabeça de cada um, línguas como que de fogo. E então começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Só que eles estavam falando em outros idiomas. Isso mesmo, estavam falando das grandezas de Deus
em outros idiomas. Eles não estavam entendendo o que cada um falava, mas sabiam que eram coisas maravilhosas a respeito da grandeza de Deus. Aflui a multidão. Pedro prega para mais de 3.000 pessoas. A igreja vai crescendo. Mas Apolo não sabia nada do Espírito Santo. Ele pregou Jesus e aquelas pessoas ali em Éfeso receberam uma palavra. E então Paulo chega a Éfeso e encontra alguns discípulos. Nós também somos cristãos. Nós também cremos em Jesus, Yeshua de Nazaré. Cremos que Ele é o Salvador do mundo. Cremos que Ele é o Messias prometido. Paulo diz, que bom que vocês são discípulos, são cristãos. Aí ele disse, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles falaram, nós nem mesmo sabemos que existe o Espírito Santo. Não é porque os judeus não tinham conhecimento do Espírito Santo, porque no Antigo Testamento também nós temos ali alusão ao Espírito Santo. Cada um daqueles juízes, dos reis, quando recebiam aquela unção com óleo, era simbolizando o Espírito Santo. E os juízes, como Sansão, a força que vinha sobre ele era uma força descomunal, sobrenatural. Era dada como um dom do Espírito Santo a Sansão. E o Espírito Santo guiava os profetas, trazia a palavra para eles, guiava também os reis nas guerras, nas batalhas. Então, no Antigo Testamento, nós temos sim o Espírito Santo, ali está desde Gênesis capítulo 1, quando o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mas o entendimento de quem é o Espírito Santo, o que ele faz, o que ele representa, qual é a atuação do Espírito Santo. Ainda no Novo Testamento, nós vamos ver que o começo da igreja, o sopro de vida da igreja, vem através do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E como estes discípulos aqui tinham sido evangelizados por Apolo, e nós já vimos que Apolo, ele ainda não estava bem familiarizado com a riqueza do Evangelho, com as maravilhas de tudo que Deus estava fazendo. Então, Priscila e Áquila, este casal, Áquila e Priscila, trouxeram Apolo para junto de si e foram aprofundando Apolo no conhecimento do Evangelho. Como nós precisamos da igreja, não é verdade? Como nós precisamos de estar junto com nossos irmãos, exatamente para que nós possamos crescer com a experiência de cada um. É claro que nós temos o Espírito Santo em nós, testificando que somos filhos de Deus. Mas é importante receber esse batismo, essa unção gloriosa, esse derramar do Espírito Santo em nós, que é também chamado batismo com o Espírito Santo. João falou isso a respeito de Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo, esse enchimento do Espírito Santo é que nos capacita para a vida cristã, nos dando os dons espirituais, dons de línguas, interpretação de línguas, dom de profecia, dons de curar, dons de operação de maravilhas. É tão lindo o que o Espírito Santo faz na igreja. Ele nos confirma, ele nos ensina, ele nos transborda de graça e de verdade. Esses discípulos disseram, olha, pelo contrário, nós nem ouvimos que tem o Espírito Santo. E Paulo então disse, como que foi o batismo de vocês? E com qual batismo vocês foram batizados? E eles responderam, no batismo de João. O batismo de João era para arrependimento. Era o preparo para a vinda de Jesus. E nós vamos ver que esses discípulos agora vão ser batizados em nome de Jesus. Foi o que Jesus disse, olha,
ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer já está condenado. Ide, ensinando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus triuno. Então vamos ver como eles foram batizados? Abra sua Bíblia em Atos 19, versículos 4 e 5. Lemos assim: Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. O que significa? Qual a diferença? Por que eles não podiam continuar com aquele batismo? Por exemplo, aqui no Brasil, muitas pessoas foram batizadas como bebês. Foram batizadas na Igreja Católica, foram bebezinhos. Mas a palavra de Deus nos diz que deveriam ser batizados aqueles que crescem. Claro que o bebezinho já recebe uma promessa, recebe uma cobertura espiritual, recebe uma bênção especial. Isso é maravilhoso, mas é preciso crer e ser batizado. É preciso que esse batismo, essa imersão, batismo significa imersão nas águas, é preciso que esse batismo seja público, seja uma confissão pública da nossa fé. Como o Senhor disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O batismo é esse ato público. Ali nós temos uma representação física, ou um ato profético, uma representação física de uma graça espiritual, de uma bênção espiritual muito grande recebida. Então, a pessoa ali está e ela confessa, você confessa que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Sim, você crê nele. Crer em Jesus significa agora andar com Ele. Significa agora obedecer a sua palavra. Significa agora caminhar na direção do Espírito Santo. Então, aquela pessoa é mergulhada, é imersa em água, todo o seu corpo ali coberto, e quando ela emerge da água, é o simbolismo a imersão é morte, e a emersão, o levantar-se, simboliza ressurreição, simboliza uma nova vida. O homem velho morreu, aquela pessoa que era alcoólatra, viciada em drogas, na prostituição, ou que vivia no pecado, na mentira, agora é uma nova criatura. Este é o simbolismo do batismo. E o batismo deve ser feito no nome de Jesus, claro, da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque em Jesus é que nós realmente recebemos a salvação. É através de Jesus. Então, quando eles ouviram isso, eles foram batizados no nome de Jesus. E é assim que nós atuamos na igreja com o batismo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Pai enviou o seu Filho ao mundo. Jesus veio e cumpriu toda a vontade do Pai, entregando-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus ali tomou o nosso lugar, assumiu as nossas dores, os nossos pecados, levou sobre si, morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu aos céus, de onde está intercedendo por nós e virá para julgar vivos e mortos. Mas o Espírito Santo é aquele que nos convence, é aquele que nos fala de Jesus. É aquele que nos revela quem é Jesus e o que essa obra maravilhosa tem a ver conosco. Por isso, o nome de Jesus é tão importante no batismo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E nós vamos ver que
em Atos 19, 6 e 7, lemos: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Que coisa linda! Foram batizados no nome de Jesus e começaram também a falar em outras línguas quando, após o batismo, Paulo impõe sobre eles as mãos. A imposição de mãos é um ato profético, é algo também maravilhoso. Impor as mãos significa estar passando a bênção, estar enviando, estar trazendo sobre aquela pessoa a bênção do Senhor e a confirmação do que Deus está fazendo. Então, é muito lindo podermos perceber que aqueles homens, ao todo 12 homens, aqui diz que eram 12. Interessante que lá no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo 120. Lembra? 120 receberam o Espírito Santo. E aqui foram 12, ou seja, 1/10. 12 em Éfeso recebem o Espírito Santo, 12 homens, 12 discípulos, e Paulo impõe as mãos. Eu me lembro que na minha vida também, aos 16 anos, eu estava numa reunião de oração, quando um irmão, um idoso irmão, impôs as mãos sobre mim. Eu estava ali ajoelhada, desejando de todo o coração receber aquilo que eu não sabia muito bem o que era, não entendia muito bem, mas sabia que eu queria ser cheia do Espírito Santo. Então, quando aquele irmão, Antônio Lourenço, veio e pôs as mãos sobre a minha cabeça, eu senti aquela glória da presença de Deus. Aquele fogo, aquela sensação tão maravilhosa de preenchimento, o que eu senti foi muito alegria e amor. O amor de Deus encheu meu coração, transbordou o meu coração. Foi algo assim tão lindo que eu pude ver naquele batismo com o Espírito Santo. E se você ainda não experimentou esta bênção, pode ter certeza, é maravilhoso e está à sua disposição. Bem, Paulo orou, foram batizados aqueles 12 homens, foram batizados com o Espírito Santo, agora vão ser guiados pelo Senhor. E Paulo, então, vai continuar essa obra maravilhosa ali em Éfeso. O que vai acontecer em Éfeso? Nós vamos ver Paulo na escola de Tirano. Atos 19, 8 a 10. Lemos assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho e diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Olha que lindo. Vamos vendo como Deus conduz a igreja, como Deus conduz os seus filhos, como Deus nos conduz, como Deus conduz você, quando você tem o Espírito Santo, quando você é guiado pelo Espírito Santo, Ele nos dirige. Paulo ia ali em Éfeso, a sinagoga, e pregava junto com a sua equipe, todos ali pregando diariamente, mas os corações estavam empedernidos e descrentes. Talvez outros judeus já vieram na frente de Paulo e começaram a falar: olha, vem aí Paulo, vem cristãos e vocês não aceitem isso, tem a lei de Moisés, Deus não mudou, e falaram tantas coisas. Não se abriram para o cumprimento da palavra de Deus, porque Deus
não é Deus de confusão. Não é Deus de confusão. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todas as profecias e todos os rituais de culto apontavam para Jesus. Até mesmo o tabernáculo que Deus mandou construir, ele era formado com os seus utensílios dispostos em forma de cruz. Você tinha os 2 utensílios no lugar, no átrio, que era o altar do holocausto e a pia de bronze. O altar de bronze, a pia de bronze, simbolizando a cruz e a palavra de Deus. A pia, aquela água ali naquela pia, era para lavar, simbolizando a palavra de Deus. A cruz e a palavra mostra a cruz nos leva à palavra de Deus. E quando se entrava então esses 2 utensílios alinhados no átrio, depois no lugar santo à direita, a mesa com os pães da proposição. Uma mesa de madeira coberta de ouro, com os pães que eram mudados a cada sábado. À esquerda estava a menorá de ouro, aquele candelabro de 7 braços que simboliza o Espírito Santo de Deus. E à frente, o altar de incenso, também de madeira coberta de ouro, e ali simbolizando as nossas orações. Então, estamos vendo uma haste vertical e agora a horizontal. E o último utensílio, no Santo dos Santos, a Arca da Aliança, também madeira coberta de ouro, formando a cruz. A cruz não foi inventada. A cruz e Jesus não foram algo que foi forçado por Jesus, por Yeshua, absolutamente. Já estava no Antigo Testamento, já estava no culto, no ritual do culto, no que Deus mostrou para Moisés, muitos anos antes de Jesus. O que Jesus passaria na cruz, o Messias, está no Salmo 22. O Salmo 22 descreve com perfeição, com exatidão, cada versículo é falando sobre a cruz, o momento da crucificação. Transpassaram-me as mãos e os pés. Lançam sortes sobre as minhas vestes, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Tudo isso aconteceu com absoluta precisão. Por quê? Porque é como se Davi tivesse visto o futuro e escreveu, e cantou, e proclamou no Salmo 22. Então nós vamos ver que aquele coração duro dos judeus era para rejeitar a palavra. Mas Paulo então disse para eles, olha, já que vocês não querem, nós vamos deixar vocês. Porque falava e eles contrapunham e com rejeição. Então Paulo foi para a escola de Tirano. A escola de Tirano era ali do lado da sinagoga. E ele ficou em Éfeso 2 anos. Imagina que maravilha! 2 anos Paulo ali esteve. E houve a pregação e milagres. Atos 19, 11 e 12 nos diz o seguinte: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Deus fazia milagres pelas mãos de Paulo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua curando, fazendo milagres, e a palavra continua sendo pregada. E todo que ouve e crê é salvo. Você já é salvo? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você precisa de um milagre? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo:
Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro para ti o meu coração. Eu preciso da tua salvação. Eu preciso do teu milagre. Eu preciso da tua paz. Eu preciso da tua cura. Eu preciso da tua presença em minha vida, em meu lar, em minha família. Eu me entrego a ti para ser inteiramente teu hoje e eternamente. Recebe-me, Senhor. Lava-me, santifica-me, purifica-me. Dá-me um novo coração. Restaura-me, liberta-me. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Se você orou de verdade e se você crê, a bênção de Deus está sobre você, a salvação e a cura. Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá. Paulo se despede dos líderes de Éfeso. Tá. Ô, Ana, eu fiquei meio confusa com o tempo ali.